O Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás está localizado na Praça Universitária, em Goiânia. Foi fundado pelo professor Acari Passos de Oliveira, inaugurado em 1969 e aberto ao público em 1970, como um órgão da UFG para apoiar e desenvolver a pesquisa antropológica com o acervo do local. A grande parte do acervo inicial do museu, criado em 1970, veio de doação do acervo particular do Acari. Então, a presença dos Carajás se deveu a isso inicialmente, é uma história muito mais longa. Eu espero que alguém queira contar a história do Acari, que é uma história fantástica. Tem coisas incríveis que você não pode imaginar, de diários, de fotografia. A gente acabou de, quando eu estava na direção, nós recebemos um acervo fantástico de fotografia dele e do Gesco, que é a Rosani, né, coordenou uma pesquisa organizando esse acervo, digitalizando tudo, tá assim, é um material maravilhoso, né? E depois a professora Edna, já como assistente do professor Acari, fez pesquisas com os Carajás desde os anos 70. Ela foi depois, junto com uma antropóloga do Museu Nacional, que é a Heloísa Fenelon, né? E a Edna fez pesquisa lá, e depois nos anos 90. Então, assim, Edna, a professora Acari, Edna, né, e entre outros pesquisadores, depois Rosani também fez pesquisa lá, depois o professor Manuel fez pesquisa lá, e hoje ele fez pesquisa, iniciou a pesquisa dele lá na Ilha do Bananal, quando ele era ainda professor da Católica, do IGPA, mas hoje ele também faz parte, ele é da UFG e ele faz parte dos nossos projetos atuais com os Carajás. Os temas abordados envolvem a cultura regional e são demonstradas a partir de inventários, documentações, ações educativas, culturais e outros meios. Sim, o público em geral, vou começar por ele, que é o público que a gente chama de, em geral, ou espontâneo. São aquelas pessoas que procuram um museu para conhecer pessoas da comunidade, são alunos, que aliás é um público muito pequeno ainda, as pessoas ainda não têm essa cultura de visitar museus. Então o nosso maior público é o público agendado, é o público que vem das escolas. E isso varia desde o CEMEI, que são os alunos a partir de 6 anos de idade, até os alunos de pós-graduação, professores. Então esse público agendado, esse agendamento, ele é feito pela escola. A escola que solicita ao museu a vinda dos seus alunos. Tanto alunos da UFG, quanto os alunos da escola pública, municipal, estadual. E ele faz esse agendamento, nós agendamos uma turma por turno. O agendamento acontece de terça a sexta. As montagens fotográficas remetem à reflexão sobre o bioma cerrado e os povos do sertão. A ocupação de uma região de árvores com formatos únicos, com seus galhos e troncos retorcidos, mas que abriga uma riqueza hídrica, com águas que brotam em abundância. Uma relação conflitante de ocupação com grandes plantações, se tornando celeiro de grãos e criação de gado. A antropologia é uma ciência que estuda o ser humano e provoca uma reflexão sobre as sociedades, o homem e seu comportamento. A exposição sobre os povos indígenas tem significativa beleza e a preservação de sua cultura. As cerâmicas produzidas pelos índios, como utensílios domésticos, como panelas e vasos, como este da tribo Carajá, usavam a argila e, em alguns casos, decoravam com desenhos em traços geométricos. Esta é uma panela da tribo Aurá, também em argila. Os traçados indígenas são uma técnica desenvolvida com vários nós, e as cestarias têm diversos formatos e funções. Eles utilizam folhas secas tingidas, dando um colorido que realça as peças. Nota-se também a delicadeza da confecção, como neste cesto. Já este com tampa, um trabalho com folhas de buriti pelos índios Carajá. É interessante ver a criatividade. E mesmo antes de usarmos em nosso vocabulário a palavra design, percebe-se a variedade de formas e cores utilizadas pelos povos indígenas em seus trabalhos manuais.
Este cesto da etnia dos Apinagé, por exemplo, é traçado com fio de algodão, pena de arara e folha de palmeira com impressionante delicadeza. Já este outro é da tribo Craô, usado somente com a folha do buriti, mas que também tem imensa beleza. Esta é uma peça do vestuário Carajá. É uma canga, mas somente usado pelas mulheres solteiras. Um detalhe interessante da cultura desse povo. Exposta em tamanho natural, com 5 metros, esta embarcação foi feita com um único tronco de árvore. Técnica aplicada pelos índios que forjavam com fogo e pedra a canoa. Essa técnica ainda é usada e marca uma forte característica dos povos indígenas para a navegação, como meio de transporte e para a pesca. Encontrada em Barro Alto, às margens do Rio das Almas, por isso esse fóssil é conhecido como Homem do Rio das Almas e tem estimado 7.500 anos, um raro exemplar do ser humano na região. Outra faceta do Museu Antropológico são mostras de objetos usados no garimpo, atividade fortemente explorada na nossa região. São balanças usadas para pesar o ouro e medidores, moedas do século XIX encontradas na região de Alexânia e Cavalcante. Aqui temos uma amostra de lascas de pedra com inscrições rupestres, ou seja, desenhos feitos há centenas de anos em pedras e paredes de cavernas, pelos moradores dessa região. Nesta apresentação, a fogueira usada para a preparação de alimentos pela população pré-histórica. A foto mostra um sítio arqueológico em Niquelândia. No Museu Antropológico, o audiovisual é uma das ferramentas usadas para o conhecimento. Este espaço é dedicado a consagrados que relatam através da literatura a saga histórica do desbravamento desse sertão, como Hugo de Carvalho Ramos, em trechos do livro Tropas e Boiadas, e tantos outros, com citações referentes em suas obras. Relacionado a esse tempo de entrada para o sertão, objetos rudimentares usados nas comitivas. Aqui uma forma de fabricação de queijo de madeira, muito rústica, vinda de Silvânia. E também as antigas formas para fazer telhas e tijolos. O trabalho essencialmente manual era feito com ferramentas como foice, cutelo, pás, enxadas e mostram as dificuldades encontradas em um tempo de simplicidade que viviam os antigos moradores. Até mesmo ferramentas lapidadas em rocha têm exemplares aqui. Os índios desenvolveram vários instrumentos, usando os elementos da natureza ao seu redor. Este ralador, que usavam principalmente para ralar a mandioca, é feito com uma madeira que tem espinhos. Para triturar as sementes e o milho, usavam o pilão. Eles também usavam planejadamente a matéria-prima para suas necessidades. Esta lança carajá era usada para pesca e caça de animais. Já esta flecha dos Apinagé, forte e robusta para a caça de animais grandes. Ao contrário, esta flecha mais leve é usada para o abate de aves.
A burbuna é conhecida como uma arma indígena de defesa. Aqui temos exemplares dos craô, burbuna feita em madeira para o uso diário para a defesa e também peça ornamentada que são usadas em cerimônias. Para mim é como se fosse uma viagem no tempo, porque é contando a história de um povo, uma civilização, uma vida. Então, para mim, em um museu é uma viagem no tempo. Mas também não adianta colocar muitos museus e não ter qualidade ou expor algumas coisas sem sentido, mas quando se pensa realmente em incluir cultura, mostrar a história, é super válido. Os acervos da cerâmica Carajá do Museu Antropológico destaca-se pela sua variedade e quantidade. São cerca de 100 exemplares de esculturas dessa tribo. Os Carajá são índios que habitam a região central do Brasil, às margens do rio Araguaia, em Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará. As conhecidas bonecas Carajá, onde é retratada atividades diárias de membros da tribo, é reconhecida como patrimônio cultural do Brasil e tem como marca a forte representatividade dos hábitos indígenas e o cenário em que vivem. Nesta ala, o museu expõe verdadeiras joias da cultura indígena. São exemplares de adornos Carajá usando elementos naturais, escamas de peixe, unhas de animais, como tatu, penas, cascos e folhas de palmeiras. São peças de beleza viva em cores e variados modelos. A religiosidade é fator marcante em todos os povos.
Festas, rituais e religiões são retratadas nesta exposição sem preconceito por este ou aquele segmento religioso. Apenas representando as culturas e crenças dos povos indígenas, temos instrumentos musicais como maracá, instrumento de sopro, apitos, flautas, cocalhos, este em especial confeccionado com casco de tracajá, e também tambores usados nas comemorações, rituais e festas. Naquela primeira vitrine grande dos instrumentos musicais, rituais, tem 2 tambores lá que não tem nenhum estudo sobre ele. Ninguém sabe. A gente sabe que foi uma doação da professora Maria Baiocchi, e segundo ela, aqueles 2 tambores foram coletados num grupo Sateré Maué, acho que do Pará, se não me engano, e foi para o museu nessa condição. Os estudiosos, né, de etnologia indígena, que conhece muito da produção de instrumentos musicais indígenas, dizem que índios não fazem batuque. Eles não têm, a não ser o chocalho, né, eles não têm instrumentos de percussão. Então, ali tem uma incógnita que a gente precisa ainda, tem que ter alguém que queira, olhando aquilo, dizer, eu quero estudar essa peça aqui e ir atrás desse percurso. Aqui também está presente uma mostra das bonecas Carajá, que representam o sobrenatural, os fantasmas presentes no imaginário dessa tribo, onde podemos observar os formatos bem diferentes que a apresentação do cotidiano. Este cocá é peça marcante da tradicional festa do Aruanã, realizada pelos índios Carajá. Da etnia dos Iabati, este boneco em palha e máscara são usados em rituais da tribo. Objetos das tradicionais congadas de Catalão representam a rica manifestação cultural e religiosa, mesclado pelo catolicismo e a tradição africana vinda com os negros escravos. A festa da Folia de Reis também está aqui representada pela bandeira do Divino e em escultura das montarias que giram pelas fazendas em momento de fé. Uma tradição da nossa região que é mantida com muita força por vários grupos por todo o estado de Goiás. Tem uma roupa de uma orixá, tá? Da Oxum, que a gente colocou ali, mas a gente mandou fazer, nós pagamos, né, uma costureira que faz roupas para os filhos de santo que vão iniciar, e ela fez aquela roupa para a gente mostrar a ausência de pesquisa sobre negro que tem no museu. Então, quando as pessoas param diante daquela indumentária, que agora, por sinal, tem uma aluna da museologia que fez um trabalho especialíssimo, mostrando tudo como é que foi feita aquela roupa, as partes da roupa. Está lá um catálogo à disposição, né, das pessoas. O negro foi invisibilizado na nossa história, ele só é conta de quantos escravos, do que o escravo produzia. Depois disso, o negro desaparece e só muito recentemente, né, na forma dos estudos de quilombola, com as políticas públicas voltadas para os quilombolas e tal, que o negro vem aparecendo.